Oi, olha só, hoje a gente vai falar sobre como a gente viver para agradar e esquecer de viver pode atrapalhar no nosso crescimento profissional, na nossa carreira, inclusive na nossa vida também. Hoje está uma chuvinha aqui gostosa, então vou aproveitar esse sábado para a gente bater um papo enquanto aí vocês vão entrando e a gente começar a pensar. Eu trouxe 5 tópicos que eu penso que são fundamentais para a gente discutindo aqui nessa live, que na verdade é uma aula, né, para a gente compartilhar dentro desse espaço aqui do Instagram. Mas que faça a gente realmente pensar, refletir e agir diante daquilo que a gente for percebendo aqui. Não adianta só a gente ir conversando aqui sobre esses temas e depois você deixar isso passar diante da sua vida, passar diante dos seus olhos, você internalizar e de repente não fazer nada com isso. Aí é só mais informação, se torna uma poluição. Então, o meu convite para você é que hoje, o que você sentir aqui que toque em você, que você diz assim, isso está ressoando em mim, que você comece a tomar ações para que você possa ir fazendo essa transformação e ir crescendo na sua carreira, e realizando os seus sonhos, e fazendo aquilo que você quer, aquilo que você talvez tenha deixado para trás por muito tempo, e que por essas questões que a gente vai conversar aqui, talvez você esteja aí se bloqueando, se limitando e se impedindo de crescer. Se você quiser, pode compartilhar também com outras pessoas, que de repente você percebe que o que eu estou falando aqui pode fazer sentido para alguém, pode contribuir com alguém que você conhece. Então, se for o caso, você compartilha, tá ok? Então, olha só, né? Às vezes a gente fica nessa coisa, né? Vivendo para agradar e esquecendo de viver a nossa própria vida. Então, um dos primeiros pontos que eu penso que faz a gente ficar nessa questão de como que eu vou agradar? Como que eu vou fazer para que o outro goste de mim? Como que eu vou fazer para não criar atrito? Como que eu vou fazer para me manter nessa situação? E nessa a gente fica nesse puxa-encolhe, nesse ciclo vicioso e a gente não sai disso. A gente, ao invés de viver num círculo virtuoso, numa espiral de crescimento, de amadurecimento, da gente florescer, sabe? Sair desse espaço da menina para se tornar uma mulher responsável pela nossa vida. Não, a gente fica nesse ciclo vicioso e a gente fica como se estivesse correndo em torno do próprio rabo, sabe? Num ciclo que nunca acaba e nunca tem fim. Então, um dos pontos, o primeiro ponto que eu queria conversar com você hoje, você pode me dizendo aí nos comentários se você está se identificando, se de repente você já passou por uma situação assim, você saiu disso, conta pra mim aí nos comentários. Mas olha só, uma das coisas é, eu vivo minha vida vivendo a vida do outro. Aí você pode dizer, mas como assim? Tem muita gente, não sei se é o seu caso, mas que vive uma vida inteira vivendo a vida do outro. Então, tá sempre ali para ajudar o outro, para fazer pelo outro, para cuidar do outro, se responsabilizando pelas coisas que o outro não fez, ou que deveria ter feito, ou que deveria fazer, e fica ali naquele ciclo, sabe? O tempo inteiro vivendo a vida do outro. E nesse espaço de eu estou sempre vivendo a vida do outro, sabe o que acontece? A gente acaba não vivendo a nossa própria vida. Então eu deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer para fazer as coisas que o outro tinha que fazer. Eu deixo de fazer aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, porque eu preciso servir ao outro o tempo inteiro. Eu deixo de viver aquilo que para mim faz sentido, porque para o outro não faz sentido. Então eu deixo de viver isso para viver a vida que o outro pensou que para mim era melhor. Então, comece a refletir se você não está vivendo isso, tá?
E pode ser dentro do relacionamento com seus pais, pode ser dentro do seu trabalho, dentro do seu núcleo ali do trabalho, pode ser num relacionamento amoroso. Isso tudo vai interferindo na sua vida profissional. Mas como assim, né? Olha só, pensa comigo. De repente, eu recebo uma promoção no meu trabalho. Ou eu posso me candidatar a uma vaga no meu trabalho. Mas isso não está de acordo com todo aquele sistema em que eu estou inserida. Então, o que eu faço? Mesmo querendo muito aquilo, eu nego e digo, não, eu nem queria mesmo, né? E porque eu sei que isso vai gerar um conflito na minha casa, porque eu sei que isso vai gerar um conflito dentro do espaço que eu trabalho. Então, eu vou ali me minando, eu vou ali deixando de fazer as coisas que eu quero, que eu tenho vontade, que facilitariam muito para mim, que fariam a minha carreira crescer, minha carreira prosperar, minha carreira expandir, porque eu estou ali vivendo a vida do outro. Porque eu preciso ajudar o outro, porque eu preciso estar sempre junto do outro, porque se eu não estiver lá, o outro não consegue, o outro não dá conta. E você vai se minando e vai minando o outro também, porque no momento em que você começa a viver demais a vida do outro, o outro também se enfraquece. Então você acha que está ajudando, mas na verdade você está tirando todo o potencial e a força que aquele outro também tem, tá? Então comece a observar, será que eu não estou vivendo a vida do outro? Será que eu não estou vivendo uma projeção de algo que uma outra pessoa queria viver, né? E como ela não conseguiu viver aquilo, ela projeta em mim aquilo que ela gostaria de ter vivido? Será que eu não estou vivendo a vida dessa outra pessoa e não a vida que eu realmente queria para mim? Então comece a pensar nisso, comece a avaliar. E se isso estiver acontecendo com você, aqui a gente sempre traz para ação, né? A gente não fica só no campo da reflexão, não. Se isso está acontecendo com você, comece a tomar ações que favoreçam essa saída desse espaço do outro para a ida para o seu espaço. E, por exemplo, no Método Focadas, nas mentorias, a gente olha para isso, começa olhando para isso. E a primeira pergunta que eu faço é: o que você quer? É uma das primeiras perguntas que a gente faz, né? E por incrível que pareça, é muito difícil essa resposta vir assim tão clara. Precisa um trabalho individual, um trabalho de semanas para a gente ir entendendo o que a gente quer de verdade. E o que isso demonstra? Isso demonstra que provavelmente eu não estava vivendo a vida que eu deveria estar vivendo. Eu estava vivendo num piloto automático. Eu estava vivendo a vida de uma outra pessoa. Então veja, se você hoje não consegue responder o que você quer, já é um indicativo de que você provavelmente está vivendo a vida de uma outra pessoa e não a sua. Você talvez esteja vivendo projeções que outras pessoas fizeram para você, mas não a sua. Pode ser uma projeção, inclusive, social. Todo mundo acha que esse curso é bom para mim, então eu vou fazer. Ah, não sei o que fazer, eu vou fazer esse aqui mesmo, porque todo mundo diz que é bom. Ah, eu não consegui esse aqui, então vamos nesse aqui, que é o que dá para fazer. Não é o que você realmente quer e não é aquilo que o seu potencial realmente permite. É o que deu para fazer. E nisso você vai vivendo a vida de outras pessoas, vivendo o que às vezes o artista, o blogueiro, o influencer, aquela vida que ele tem, você começa a copiar e viver como se fosse a sua. Isso também é viver a vida de uma outra pessoa. Viver a vida que talvez os meus pais projetaram para mim. Que eu fui crescendo ali, ouvindo aquilo e eu acabei entendendo que aquela era a vida que eu tinha que ter. Mas no fundo isso não está me fazendo feliz. Se você estiver feliz, se você estiver satisfeito, se você estiver crescendo e prosperando dessa forma, tudo bem. Mas se você não estiver feliz,
Isso é um indicativo de que provavelmente você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida de outras pessoas. Então comece a se questionar. Será que eu não estou ali num grupo de amigos que talvez eu tenho desde a infância, mas esse grupo, ele me levou para um caminho que hoje já não faz mais sentido para mim. Mas eu continuo ali porque o grupo está ali, então eu também preciso estar. Isso também demonstra que você pode estar vivendo a vida de outras pessoas. E isso vai afetando a sua vida pessoal e profissional. Então comece a observar isso, se você realmente não está vivendo a vida de uma outra pessoa. E a partir do momento em que você descobre que, nossa, eu estou vivendo a vida de uma outra pessoa, o primeiro exercício é começar a se observar. O que eu faço que realmente faz sentido para mim? O que eu faço que já não faz mais sentido para mim? Quando eu estou fazendo determinada coisa, como eu me sinto? Que emoções eu tenho? No domingo à noite, como eu me sinto quando eu estou indo trabalhar? Como eu me sinto quando eu estou indo para a faculdade? Como eu me sinto lendo esses livros? Como eu me sinto estudando determinada coisa? E comece a se perceber. Comece a se perceber, porque o corpo da gente, ele vai dando indicações. Às vezes a gente começa a ficar inquieto com algumas coisas e nem sabe por quê. É porque isso já não faz mais sentido para você, ou que provavelmente você não está vivendo isso. Isso não é da sua vida, isso é da vida de outra pessoa. Isso não é seu, é de uma outra pessoa. Então comece a pensar mais sobre isso, ok? E vai me dizendo aí o que você sente, o que você pensa a respeito disso, ok? O outro ponto, o segundo ponto, eu disse que ia trazer 5 aqui, né? O segundo ponto é pautar a sua decisão na decisão do outro, né? E aí, antes de falar mais sobre isso, eu queria explicar a diferença, por exemplo, de alguém que é indeciso, né? E alguém que é inseguro. O indeciso, ele tem dificuldade de escolher. O inseguro, ele tem dificuldade em executar. Ele até escolhe, mas ele tem mais dificuldade de execução. E por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente o indeciso, ele usa dessa indecisão para pedir para que o outro decida por ele, ou que deixar que de alguma forma, direta ou indireta, o outro decida para ele. E assim ele vai ali levando a vida. E aí se dá alguma bronca, se dá alguma treta, o que ele faz ou ela faz? Ah, mas fulano me deu o conselho errado. Fulano falou para eu fazer isso. Ah, eu só fiz porque o fulano mandou, porque o fulano disse que era bom, porque... E aí eu começo a jogar a minha responsabilidade de decisão, o meu poder de escolha. Olha só, a força que a gente tem pessoal está no nosso poder de escolha. Se a gente transfere isso para uma outra pessoa, a gente vai minando o nosso poder pessoal. E olha só, né? Então eu fico ali como? Como que eu fico? Eu fico sempre pautando a minha decisão na opinião do outro. Então, assim, se surge uma oportunidade de um trabalho novo, eu vou primeiro falar com a minha amiga para ver o que ela acha. Se surge uma treta no trabalho, eu tenho que primeiro perguntar da minha mãe o que eu faço para depois eu tomar uma decisão e fazer. Se surge um pepino, eu não resolvo. Eu primeiro jogo a bola para o outro colega, o outro colega resolve, e se der bronca também a responsabilidade for dele. Se deu certo, aí a gente talvez até divida. Então comece a observar isso. Gente, assim, às vezes acontecem umas coisas muito loucas comigo, sabe? De as pessoas chegarem para mim e me fazerem umas perguntas em contextos inesperados,
mas que me refletem a isso, sabe? Já teve caso, por exemplo, de eu entrar num táxi e a pessoa não sabe nem o que eu faço, nem o que eu sou, nem nada, e olhar para mim e dizer assim: meu casamento é amanhã e eu não sei o que eu caso. Se eu caso, o que que você acha? E a pessoa desesperada, aflita. Esse é o típico caso de uma pessoa ali indecisa. É tão indecisa a ponto de perguntar para um estranho que nunca viu na vida, olhar para aquele estranho e dizer: e aí me diz, eu caso ou não caso? Né? Ou tenho filho, não tenho filho? Ou faço essa faculdade ou faço aquela outra? Quando eu era bem mais nova, uma época eu trabalhei, adolescente assim, né? Início da faculdade, eu trabalhei nas inscrições do vestibular da universidade do estado. E era muito louco como as pessoas chegavam para se inscrever num curso e na hora de se inscrever, de preencher a ficha, na hora ali, não sabiam qual era o curso que iam fazer. E quem acabava decidindo era a tia, a mãe, a avó, que na hora dizia: não, menino, vai, escolhe esse aqui mesmo e vai pronto. E isso ia definir ali a vida profissional daquela pessoa muitas das vezes. Aí depois tá frustrado ou fracassa e não sabe por quê. Então, será que você não está pautando as suas decisões na opinião do outro? E isso vai desde pequenas coisas. É de eu estar numa pizzaria e eu não conseguir responder qual é o sabor da pizza que eu vou comer. As pessoas me perguntam: que sabor você quer? Ah, não sei, qualquer um, tanto faz. O que faço hoje para o almoço? Ah, não sei, decide aí. O que você decidir tá bom. Uma vez ou outra que aconteça, tudo bem. Mas se for sempre, comece a observar essa sua atitude, porque isso vai dificultar muito para você. Muito. Vou ligar aqui a luz, porque acho que tá ficando mais escuro, né? Tá chovendo. Ui! Aqui. Tá chovendo. E aí tá barulhinho, né? Então vamos lá. Continuando aqui. O outro ponto que eu coloquei aqui fica sempre em cima do muro. Fico sempre em cima do muro. E nessa posição de eu tô em cima do muro, eu sou esquiva. Olha só, né? Eu fico sempre ali tentando agradar todo mundo, e nessa de agradar todo mundo, eu não me posiciono, eu não falo o que eu penso. Se vai para um lado eu vou também, se vai para o outro eu vou também, né? Se eu fico ali nessa dança em cima do muro e eu deixo que os outros decidam, eu deixo que a treta fique ali entre eles, porque eu não me posiciono e não digo: não, olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Não digo por que eu não concordo, não digo por que eu discordo, ou por que eu concordo ou não. E eu fico ali em cima do muro. Então, na verdade, ali você está vivendo para agradar também outras pessoas. E de certa forma ali você diz assim: não, aqui eu me preservo e tal. Mas você provavelmente não está sendo autêntico, você provavelmente não está sendo você. E isso deve ser muito cansativo, né? Se vão para um lado eu vou também, se vão para o outro eu vou também, se diz que isso aqui é bom eu acho. O que você acha? O que você sente? Que resultados isso já trouxe para você? Então começa a refletir. Será que eu estou ali em cima do muro? Será que quando tem uma reunião eu não me posiciono e digo: olha, isso aqui eu concordo, olha, isso aqui eu não concordo? Será que quando você está ali com a sua família, que começa uma questão ali no grupo,
olha, isso aqui eu me posiciono dessa forma, isso aqui eu me posiciono dessa outra forma. Será que para cada grupo em que você tá, você não atua de uma forma diferente? Olha, se eu tô aqui, eu funciono desse jeito, porque esse grupo pensa assim. Se eu tô ali, eu já funciono de outro jeito, porque já é um outro grupo que pensa de uma outra forma. E aí eu vou ali me esquivando, né? E vou agradando ali todo mundo e vou vivendo a vida dos outros e vou me comportando de acordo com o meio camaleão ali, eu vou me camuflando para não me sobressair, porque me sobressaindo eu posso ter minha cabeça cortada, né? Porque se eu me sobressaio, as pessoas... E se sobressair no sentido de dizer, isso é o que eu penso. Não é de você ser melhor ou pior, de você estar certo ou errado, a questão não é essa. É a questão de dizer, olha, essa é a minha posição. Então comece a observar se você não está agindo assim, e se você tiver, quando você se perceber numa situação assim, em que você está esquiva, comece a olhar e dizer, peraí, vou mudar a situação, agir diante disso. Não, olha, eu penso dessa forma, olha, eu penso dessa outra. E você vai fazendo esse exercício ali dentro de casa, com seus amigos, e vai exercitando isso, de você começar a se posicionar. O quarto ponto que eu queria trazer para vocês é que muitas das vezes a gente vive para agradar o outro e esquece de viver porque a gente tem uma necessidade muito grande de ser amada. Ou de ser amado. É que aqui a maioria do público são mulheres, né? Mas essa necessidade muito grande de ser amada. Então, nessa necessidade enorme de ser amada, eu vivo para agradar as pessoas. Porque eu acho que se eu me posicionar, se eu disser alguma coisa que o outro não gosta, se eu mostrar quem realmente eu sou, eu vou deixar de ser amada. Gente, ninguém vai agradar 100% todo mundo. Uns vão te amar, outros vão te odiar, outros não estão nem aí pra você. Tanto faz, porque você não é o último biscoitinho do pacote, você não é um floquinho de neve, né? Não é o último bi da caixinha. Então, tem gente que vai gostar muito de você, que vai te respeitar. Tem pessoas que vão se inspirar em você. Tem outras que vão te odiar, que não vão gostar de você, vão te achar chata, vão te achar grossa, vão te achar um monte de coisa. Arrogante, petulante, principalmente se você estiver crescendo. Se você estiver fazendo coisas que essas pessoas não fazem, não conseguem fazer. Ou se você estiver desagradando a zona de conforto delas. Tudo bem. E tem outras que vão estar aí, ó, pouco se importando para você. Então ficar presa nessa, eu preciso ser amada por todo mundo tem que gostar de mim, eu tenho que ser muito boazinha. E nisso eu vou me sobrecarregando, porque eu vou dizendo sim para todo mundo, eu vou fazendo tudo para todo mundo, eu vou querendo agradar todo mundo, eu vou querendo sempre pacificar tudo e todos. E nessa eu vou me sobrecarregando, chega uma hora que eu explodo, que eu não aguento mais, que eu tô no meu limite. E aí eu já não sei mais porquê. Né? E o último ponto, não menos importante, e até polêmico, eu preciso ser grata. Eu preciso sempre ser muito grata e eu fico presa nessa gratidão. E eu sou muito a favor de a gente manifestar gratidão, de a gente ser grata pelas pessoas, pelas coisas, pela vida, por a gente acordar e respirar. Mas quando essa gratidão começa a te prender, começa a te deixar infeliz,
começa a te imobilizar de alguma forma, você precisa rever o sentido de gratidão que existe dentro de você. Porque muitas das vezes a gente diz que é gratidão e é medo. A gente diz que é gratidão e é pena. A gente diz que é gratidão e é controle. Então reveja se realmente o que você está sentindo é gratidão. Porque às vezes a gente deixa de sair de um espaço para ir para um outro, porque eu não posso sair daqui para ir para o outro, porque eu preciso sentir gratidão o resto da minha vida por essas pessoas, então eu não posso sair daqui. E aí você se limita o seu crescimento e pensa, a natureza, e a gente faz parte da natureza, a natureza ela é de expansão, de crescimento. Então, se essa gratidão está te limitando, está te impedindo de crescer, está te impedindo de ser quem você quer ser, quem você é de verdade, começa a questionar essa gratidão. Então, assim, eu escuto muito isso. Eu não posso sair desse emprego porque eu tenho muita gratidão porque foi o meu primeiro emprego. Quando eu entrei lá, eu não sabia nada. Tudo que eu sei hoje eu aprendi com essas pessoas, então eu não posso sair desse lugar e ir para um outro. Gente, isso não faz o menor sentido. Sabe o que é gratidão? Caramba, eu cheguei aqui, reconhecer. Cheguei aqui, não sabia nada, foi meu primeiro emprego, aprendi tudo, mas daqui eu vou honrar isso que eu aprendi, crescendo e indo para um outro lugar. Eu vou honrar isso tudo que eu aprendi e vou ser grata por tudo isso que eu aprendi, levando esse conhecimento para um outro espaço, para outras pessoas. Eu vou honrar esse conhecimento e vou ter essa gratidão manifestada a partir do momento em que eu saio e me torno uma parceira dessa outra empresa. Isso é gratidão. Essa gratidão que eu comecei aqui, eu aprendi tudo aqui e daqui eu não posso ir para outro lugar porque eu preciso ser grata a minha vida inteira, isso não é gratidão. Pode ter outros nomes, mas gratidão não é. E sabe o que você de verdade pode estar fazendo? Prejudicando essa empresa. Porque vai chegar um momento em que, em nome dessa gratidão, você já não consegue produzir bem, você já vai para lá com má vontade, você, quando chega no fim de semana, tá inquieto, tá triste, aí você começa a criar problemas dentro de casa. E aí daqui a pouco tua vida tá um caos, tua saúde tá dando sinais de que tá pifando e você tá ali presa na gratidão. Então, comece a observar tudo na natureza é cíclico. Então, olha, se isso que eu vivo hoje já não está mais me fazendo feliz, se isso está me incomodando de alguma forma, se quando eu vou para esse lugar ou quando eu estou com essa pessoa, eu começo a me sentir mal, sinto frio na barriga, dor de cabeça, começo a ter ansiedade, suar muito, comece a observar. Comece a ter uns pensamentos ruins. Significa que esse ciclo já acabou e que você está preso nesse ciclo porque você talvez ali esteja numa pseudo-gratidão. E isso, inclusive, é válido para vários tipos de transição. Transição de carreira, transição de mudança de casa, transição de mudança de cidade, transição de relacionamento. Estou sentindo que acabou, mas eu fico presa ali. E aí, quando eu digo acabou, não significa dizer que, pronto, eu vou sair dessa empresa, eu vou romper com eles, eu nunca mais vou falar com essas pessoas, não quero nem ouvir falar. Se chegar nesse nível, é porque você esticou muito a corda, sabe? Então, não precisa esperar chegar nisso. Começou a perceber
Pega essa gratidão, acolhe tudo que você aprendeu e leva com você. E faz dessa empresa, dessas pessoas, seus parceiros. Ajude eles a crescer dentro do seu espaço. E esse seu espaço pode ser uma nova empresa, pode ser uma empresa que você abriu. Então, começa a refletir sobre isso e começa a agir também. Perceba quais são os ciclos ali que estão fechando. E aí, vai desapegando. Então, só para a gente recapitular aqui, para a gente ir finalizando aqui a aula, né, a live, me diz, desses pontos aí, desses 5 pontos que eu trouxe, para a gente refletir sobre eles nesse sábado de manhã, para a gente ter esse fim de semana para pensar sobre isso, me diz qual é o que mais toca, ressoa aí dentro de você. Será que você está vivendo a vida para agradar e está esquecendo de viver porque você está vivendo a vida do outro, aquilo que o outro acha que é importante para você, porque você só toma uma decisão se estiver de acordo com o que o outro disse, porque você fica sempre em cima do muro, com medo de se posicionar, porque você tem uma necessidade muito forte de ser amado, de ser amada, de ser quisto, de ser bonzinho, de ser o cara legal, a menina bacana, a que todo mundo gosta? Ou será que é porque você está ali presa ou preso numa pseudo-gratidão? Uma gratidão que te bloqueia, que te limita e que não te permite expandir e crescer. Então fica aí essa reflexão e o meu convite para a ação. Não adianta só a gente ouvir e não agir. Então, se você já observou e se você sentiu que algo que eu disse aqui ressoa em você, comece a agir para sair desse espaço e entrar nesse ciclo virtuoso e sair desse ciclo vicioso. Tá bom? Me conta aqui nos comentários se você gostou e isso também ressoa com alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa, pode ser que contribua para outras pessoas também. E vamos aumentando aí essa comunidade de focadas, para que a gente possa realmente estar alinhada com quem nós somos, com o estilo de vida que a gente quer, com a vida que a gente quer ter e não com aquilo que dá para ser. Tá bom? Um forte abraço e até mais.